Então, um bom dia aí para todo mundo. Neste dia muito especial, 14 de setembro, que a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Na verdade, esta festa, ela se inspira na dedicação das basílicas que estão ali em Jerusalém, no lugar do Calvário, do Santo Sepulcro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos nessa festa da exaltação da Santa Cruz, um trecho do Evangelho que se encontra em João, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Então, grande parte deste capítulo 3 do Evangelho de São João é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que é o representante, oficial dos judeus, da religião dos judeus, agora dialogando com Jesus. E a grande questão de Nicodemos diz respeito justamente ao caminho que conduz à salvação. Para a religião dos judeus, então, a salvação estava garantida por uma pertença a uma raça e a observância da lei. Enquanto que Jesus vai dizer para Nicodemos que é preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer pela água e pelo Espírito. E este novo nascimento, que acontece com a graça do batismo, nos coloca justamente neste caminho para a felicidade eterna, nos coloca no caminho para a vida em plenitude. E este caminho foi aberto justamente com a morte e a ressurreição de Cristo. A cruz de Jesus, que é comparada à árvore da vida do paraíso, é de fato o grande sinal para apontar que o caminho é este. Um caminho que nós tomarmos que não tenha a cruz de Cristo, mesmo que seja um caminho de facilidades, um caminho de situações prazerosas e assim por diante, isto é um caminho muito enganador. Na verdade, o caminho que conduz ao paraíso, vamos assim dizer, que nos conduz à felicidade plena, à vida em Deus e com Deus, é justamente o caminho assinalado pela cruz. Então, Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer de novo. E esse nascimento, que na graça do batismo, como nós já dissemos, nos é dado, este novo nascimento, ele se realiza e é proclamado solenemente quando Jesus, pregado na cruz, deixa abrir o seu lado de onde sai o sangue e a água. Então, neste pequeno trecho do longo diálogo de Jesus com Nicodemos, nós podemos dizer que está a mensagem central deste ensinamento de Jesus sobre a nova vida nascida pela água do batismo, que na verdade é o dom do Espírito. Então, Jesus afirma aqui a Nicodemos aquela verdade incontestável, cujo sinal concreto é a cruz de Jesus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, a expressão do amor de Deus, que se dá de forma muito concreta, encontra o seu ponto mais alto na cruz de Cristo. A nossa própria experiência humana tem demonstrado que as grandes provas de amor, e podemos dizer as verdadeiras provas de amor, elas são sempre marcadas por um sofrimento. Claro que não estamos falando aqui de um masoquismo, não é a busca do sofrimento pelo sofrimento ou a busca de sentir prazer sofrendo. Isso seria um desequilíbrio.
Isso não tem sentido nenhum na perspectiva cristã. Mas o sofrimento que muitas vezes nós passamos como consequência das opções por este caminho que conduz à vida, o sofrimento, ele muitas vezes se torna ocasião para nós evidenciarmos as nossas convicções. Então, quando tudo está bem, então não há exigências, não há sofrimento, não há sacrifício, então isso flui. Isso não indica convicções, isso muitas vezes demonstra uma conveniência. Então, quando tudo flui, então basta só ir nesse fluxo, e portanto a conveniência, né? E junto, né? Enquanto que a convicção é vencer junto, né? Convicção significa isso, vencer junto, e para vencer é preciso lutar. Portanto, o seguimento de Jesus não é uma pura conveniência. Porque tudo favorece, porque tudo é fácil, porque tudo vai nesse fluxo. Mas o seguimento de Jesus exige de nós convicção. E, portanto, uma convicção que brota de uma opção. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Se muitos estão enganando as pessoas, até utilizando o nome de Jesus e o Evangelho, isso é de forma muito incoerente e irresponsável. Mas se nós lermos com atenção, e basta contemplar a própria vida de Jesus, Jesus não promete um caminho sem cruz. Mas o caminho da cruz é o único que pode levar a vitória definitiva, a verdadeira vida em plenitude. Por isso que Jesus diz, tantas vezes, repetidas vezes no Evangelho, que quem quiser segui-lo deve estar disposto a assumir o seu caminho, isto é, tomar sobre si o seu jugo, como ele mesmo diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É muito interessante essa coerência de Jesus, a não fazer propostas atraentes, mas enganadoras. Mas Jesus não faz simplesmente uma proposta, Jesus indica um caminho de forma muito concreta, porque é o seu caminho. Então Jesus não traça uma estrada para outras pessoas, ele não traça um caminho para ser vivido por outras pessoas, mas ele é o próprio caminho, como ele mesmo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus faz uma referência também a um acontecimento do passado, no Antigo Testamento, quando o povo caminhava no deserto e começa a murmurar, que é uma das leituras propostas também para a missa de hoje. E nessa murmuração do povo, algo muito injusto, e até um tanto chocante, quando o povo que está sendo conduzido da terra da escravidão para a liberdade e, portanto, precisa pagar um preço para criar convicções, aquilo que se recebe com muita facilidade, também com muita facilidade se joga fora. Então, esse caminho do deserto é um caminho pedagógico para que o povo reconheça também a sua participação com sacrifícios, com sofrimento, para alcançar a nova situação de libertação. E, portanto, nesse caminho, o povo fica impaciente, não só com Moisés, mas também com Deus. E uma das murmurações do povo é justamente dizer que não aguenta mais essa comida que está dando nojo, que era o maná. Então vejam que coisa tão chocante, que murmuração tão cruel, diante de um Deus que conduzia o povo pelo deserto, mesmo nas dificuldades, nos sofrimentos, mas sempre garantindo a sua presença no meio deles. E aqui o povo começa a murmurar e até mesmo a rejeitar aquilo que Deus está concedendo. Então vem um castigo pedagógico. Não é simplesmente punitivo, mas é um castigo pedagógico.
E esse castigo pedagógico tinha duas finalidades. Quando Moisés ergueu uma serpente de bronze, um símbolo, né, naquela haste, então era para que o povo tomasse consciência das suas murmurações, do seu pecado, né, e portanto a serpente estava mordendo, picando, fazendo morrer, mas ao mesmo tempo, olhando para aquela serpente, tomar consciência que Deus veio em socorro deles, né? Porque todo mundo que olhava para a serpente, então era curado. Então veja esse símbolo, né, com essas duas facetas, a recordação do pecado, mas também a afirmação da misericórdia de Deus. Assim também nós podemos olhar para a cruz. Na cruz nós vemos os nossos pecados, isto é, o Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo na cruz nós vemos o Cristo vitorioso e, portanto, o sinal, a certeza da nossa salvação. Então, que a festa de hoje, de fato, nos ajude a tomar consciência de que o cristão não pode seguir Jesus se não abraça a sua cruz. E nós abraçamos a cruz de Cristo com as cruzes que estão presentes na nossa vida. Então, contornar a cruz é abandonar o caminho. Assumir a cruz é prosseguir no caminho. Não é ficar na cruz, mas prosseguir o caminho em vista da participação da vitória de Cristo, da sua ressurreição. Então nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.